Há uma paz que não depende do ritmo dos dias, nem das tempestades que se levantam ao redor. Há uma paz que nasce quando Deus envia seus mensageiros para tocar aquilo que a pessoa não consegue acalmar sozinha. Quando São Rafael Arcanjo se aproxima, a alma cansada recebe um alívio que não é apenas momentâneo, mas profundamente restaurador. Hoje, essa promessa se estende a você. A graça que repousa sobre os corações feridos se inclina para o seu espírito e começa a dissolver o peso que você carrega há tanto tempo. Nada do que oprime o seu interior é grande demais para a luz que o arcanjo da cura derrama sobre aqueles que clamam por ajuda. Nesta jornada espiritual, você descobrirá que existe um descanso possível, mesmo quando a mente está inquieta. Um silêncio interior que floresce mesmo quando tudo parece barulhento. Uma serenidade que permanece mesmo quando o coração ainda tenta entender a própria dor. A promessa aqui é simples, profunda e verdadeira. Se você abrir o coração, São Rafael conduzirá sua alma ao lugar onde a paz deixa de ser busca e se torna presença, onde o cansaço deixa de ser peso e se torna entrega, onde o medo deixa de ser sombra e se transforma em confiança. Este é o caminho da cura espiritual que o arcanjo revela, sustentado pela verdade presente no livro de Tobias, onde sua missão divina sempre manifesta alívio, clareza e restauração. A paz que você deseja não está distante. Ela já começou a se mover em sua direção. Deixe-se conduzir por essa promessa e permita que cada palavra desta oração se torne um passo rumo à leveza que sua alma tem buscado. A oração que busca alívio imediato na presença de São Rafael. São Rafael Arcanjo, mensageiro da cura e guardião das almas que caminham feridas, eu me coloco diante de ti com tudo o que pesa em meu interior. Trago o cansaço que não consigo nomear, as inquietações que tomam meus pensamentos e a angústia silenciosa que se tornou companheira dos meus dias. Peço que tua luz atravesse aquilo que me paralisa e alcance os lugares onde meu coração já não tem forças para ir. Acalma agora o que se agita em mim. Envolve meu espírito com a serenidade que procede de Deus e dissipa cada sombra que tenta confundir meus passos. Que teu toque espiritual recoloque ordem onde há desequilíbrio, devolva leveza onde a dor criou raízes e restaure o silêncio interior onde a ansiedade construiu seu domínio. Peço que recolhas todas as minhas preocupações como quem recolhe fragmentos de um vaso partido, devolvendo forma, propósito e paz ao que estava disperso. Conduze-me pelo caminho seguro da vontade divina, onde minha alma encontra descanso e minha mente encontra clareza. Permite que tua presença caminhe ao meu lado, iluminando as direções que não compreendo e fortalecendo as áreas onde me sinto mais vulnerável. Declaro diante de ti meu desejo sincero de abandonar os medos que aprisionam meu coração e abrir espaço para a paz que Deus deseja conceder a quem se entrega ao seu cuidado. Que tuas asas espirituais me cubram agora, protegendo minha mente contra pensamentos que me afastam da esperança e guardando meu espírito contra tudo o que ameaça a minha paz interior. Peço que restaures a confiança que se perdeu no meio das provações, que reacendas a fé que enfraqueceu nas dores prolongadas e que despertes em mim a certeza de que Deus permanece ao meu lado, mesmo quando não consigo sentir sua presença. São Rafael Arcanjo, recebe meu cansaço, transforma minha inquietação em serenidade e conduz minha alma ao repouso permitido por Deus. Que a paz que vem do alto desça sobre mim e permaneça como fundamento novo para meus dias, sustentando cada passo que dou a partir desta oração. A alma cansada que busca um abrigo seguro. Há um momento em que a alma, mesmo tentando manter-se firme,
começa a revelar os sinais do desgaste silencioso que se acumulou ao longo dos dias. Não é apenas o peso das responsabilidades, nem somente a soma das preocupações. É algo mais profundo, algo que nasce quando o coração tenta por muito tempo sustentar aquilo que não foi feito para carregar sozinho. A alma cansada perde a leveza, perde o ritmo, perde até a capacidade de perceber que precisa parar. E é justamente nesse ponto que a presença de São Rafael Arcanjo se torna mais necessária, porque ele não apenas compreende a fadiga interior, mas também reconhece as raízes espirituais que a alimentam. A Escritura mostra, no livro de Tobias, que sua missão sempre se manifestou como companhia, direção segura e cura concedida por Deus. Assim como ele caminhou ao lado de Tobias e restaurou aquilo que parecia impossível, ele caminha agora ao lado daqueles que se apresentam com o coração enfraquecido. Quando a alma busca um abrigo seguro, ela não procura respostas rápidas. Ela procura um lugar onde possa respirar novamente, onde suas dores não sejam julgadas, onde sua fragilidade seja compreendida. A presença de São Rafael se torna esse abrigo porque ela não confronta a dor com exigências, mas com luz. Ele não exige força, ele oferece repouso. Ele não acusa a fraqueza, ele estende cura. A proximidade do arcanjo desperta a consciência de que Deus jamais abandona aqueles que se aproximam com sinceridade. Assim como o Salmo diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, essa proximidade se torna concreta quando São Rafael age como instrumento dessa promessa, trazendo ao espírito cansado um consolo que não nasce de palavras humanas, mas da graça que desce do Altíssimo. A alma cansada precisa compreender que não está sozinha, que sua busca por descanso não é ilusão, que sua dor não é sinal de falha espiritual. Há um abrigo preparado por Deus, e São Rafael aponta esse caminho com delicadeza e firmeza. Quando a pessoa descansa sob essa luz, ela descobre que o peso que carrega não define quem ela é, porque a graça que a envolve é maior do que qualquer carga acumulada. E é nessa certeza que começa a surgir a confiança necessária para avançar rumo à cura interior que será aprofundada no próximo capítulo. Como São Rafael acalma o espírito que não encontra paz. Há momentos em que o espírito se torna um território agitado, onde pensamentos se atropelam, emoções se intensificam e a sensação de desordem interna parece impossível de controlar. A inquietação espiritual não nasce apenas de preocupações externas, mas frequentemente de conflitos que se acumulam no interior da pessoa, formando um campo invisível de tensão. Quando isso acontece, a alma tenta se reorganizar sozinha, mas descobre que sua força já não é suficiente. É nesse exato ponto que a ação de São Rafael Arcanjo se revela como resposta divina. Sua missão, conforme testemunhada no livro de Tobias, sempre esteve ligada à cura que devolve equilíbrio, clareza e serenidade. Ele não apenas cura feridas físicas, mas também devolve ordem às dimensões mais profundas do coração humano. O espírito agitado costuma refletir 3 realidades espirituais que o arcanjo reconhece com precisão. A primeira é o medo que se infiltra nos pensamentos e produz imagens distorcidas da realidade. A segunda é a exaustão emocional, que se transforma em confusão interior e cria a sensação de perda de controle. A terceira é o afastamento gradual da consciência da presença de Deus, que enfraquece a confiança e alimenta a sensação de solidão espiritual. São Rafael não ignora essas dimensões. Ele as alcança com a luz de sua missão, trazendo aquilo que o ser humano não pode gerar por si: paz que desce de Deus e se instala onde antes havia caos. O toque espiritual de São Rafael não é simbólico.
Ele tem fundamento teológico na ação angelical descrita na Sagrada Escritura. Os anjos enviados por Deus agem para proteger, esclarecer, curar e conduzir. Quando o arcanjo da cura intervém, ele ilumina pensamentos obscurecidos, desacelera a mente que perdeu o ritmo e dissolve tensões que a alma já não consegue suportar. Ele faz isso não com imposição, mas com a graça que se comunica suavemente. A paz que ele oferece não é ausência de problemas, mas presença de uma ordem interior restaurada. É como se o espírito, antes fragmentado, começasse a se reorganizar sob a influência da luz divina. A ação pacificadora de São Rafael acontece em camadas. A primeira camada é a do pensamento desordenado. Ele age como quem clareia um ambiente escuro, permitindo que a pessoa enxergue com mais nitidez aquilo que antes parecia confuso. Essa iluminação interior reduz o impacto das preocupações e ajuda a alma a distinguir o que é real do que é exagerado pelo medo. A segunda camada é a emocional. A ansiedade frequentemente desloca a pessoa de seu centro espiritual, fazendo com que ela reaja de forma impulsiva às tensões da vida. Quando São Rafael toca essa dimensão, ele reorganiza sentimentos, acalma reações e devolve ao coração a capacidade de sentir esperança. A terceira camada é a espiritual. É nessa esfera que o arcanjo realiza sua obra mais profunda, porque é ali que se encontram as raízes da inquietação e a sede de Deus que muitas vezes está adormecida. A paz oferecida por São Rafael não é apenas um alívio passageiro. Ela nasce da restauração da confiança em Deus. Quando o espírito percebe que não está abandonado, ele relaxa. Quando descobre que não precisa enfrentar sozinho a tempestade interior, ele repousa. E quando compreende que existe uma presença enviada do alto para sustentá-lo, ele reencontra sentido para continuar. Essa verdade aparece refletida em vários episódios bíblicos, especialmente na maneira como mensageiros divinos sempre chegam para dissipar o medo e reafirmar a proximidade de Deus. A paz não é uma recompensa distante, mas uma graça acessível a quem se entrega à ação divina. O que torna a ação de São Rafael tão eficaz é sua capacidade de tocar, não apenas o que a pessoa sente, mas o que ela se tornou por causa das dores que carregou por muito tempo. Ele alcança a identidade ferida, o coração que perdeu direção, o espírito que se sente fraco. Sua presença não exige perfeição espiritual, apenas abertura. É nessa abertura que ocorre a transformação. O espírito inquieto começa a desacelerar, não porque os problemas desapareceram, mas porque a graça passou a organizar suas percepções. A mente encontra silêncio porque reconhece que não precisa estar em constante vigilância. O coração encontra descanso porque compreende que Deus vela por ele, como afirma o Salmo que declara que o Senhor guarda aqueles que confiam em seu nome. A serenidade que São Rafael comunica é uma obra que se prolonga para além do momento da oração. Ela se torna fundamento para decisões, para relacionamentos e para a maneira como a pessoa interpreta sua própria história. O espírito, que era território de conflito, passa a ser lugar de encontro com Deus. A inquietação que dominava os pensamentos perde força. A ansiedade que dispersava a energia interior começa a se dissolver. E o peso emocional que prendia o coração ao desânimo dá lugar a uma leveza que renova o ânimo. É esse processo que conduz a alma a reconhecer que existe paz possível, mesmo antes da mudança das circunstâncias. É paz que nasce do interior, não do exterior. Ao compreender essa ação, o ouvinte passa a perceber que seu cansaço não significa derrota espiritual, mas convite à restauração. São Rafael não acalma o espírito apenas para aliviar, ele acalma para reconstruir.
cada gesto de sua intervenção prepara o coração para a cura mais profunda, aquela que será revelada com maior clareza no próximo capítulo, quando os fardos silenciosos que a alma carrega forem expostos à luz da verdade divina, a pesada bagagem que a alma carrega em silêncio. Há um território profundo dentro de cada pessoa, onde dores antigas, preocupações insistentes e expectativas não correspondidas permanecem guardadas sem que ninguém perceba. Esse espaço interior, muitas vezes ignorado pela correria da vida, torna-se o depósito silencioso de tudo aquilo que não foi resolvido, curado ou compreendido. A alma, que nasceu para ser leve, aprende a acomodar pesos que não lhe pertencem, sentimentos que não sabe expressar e feridas que não sabe como entregar a Deus. Assim, pouco a pouco, ela passa a caminhar dobrada sobre si mesma, sustentando cargas que, embora invisíveis aos olhos dos outros, desgastam sua estrutura espiritual. É aqui que a ação de São Rafael Arcanjo se torna ainda mais necessária, porque somente a luz enviada por Deus é capaz de penetrar a profundidade onde esses fardos se escondem. Um dos aspectos mais delicados dessa bagagem silenciosa é que muitas vezes ela é carregada de forma inconsciente. A pessoa sente o peso, mas não consegue identificar sua origem. Há culpas que surgem de escolhas antigas, dores que se formaram a partir de palavras que nunca foram ditas, frustrações que nasceram da sensação de que aquilo que se esperava da vida nunca se realizou. A alma guarda tudo, não por teimosia, mas por ausência de um lugar seguro onde possa depositar aquilo que a excede. Em muitos casos, ela guarda porque teme que Deus a veja como fraca. Em outros, guarda porque acredita que seu sofrimento é pequeno demais para ser levado ao Altíssimo. Assim, o silêncio interno se transforma em peso, e esse peso se torna companheiro constante. A bagagem espiritual também se forma quando a alma experimenta rupturas. Feridas emocionais prolongadas criam rachaduras que só a graça pode preencher. Preocupações persistentes deixam marcas que se aprofundam com o tempo. A pessoa tenta caminhar, tenta orar, tenta retomar o equilíbrio, mas descobre que sua força natural não é suficiente para sustentar tudo o que carrega. Essa incapacidade gera mais cansaço, e o cansaço gera a falsa sensação de que Deus se distanciou. Porém, a verdade espiritual é outra. É justamente nesse terreno mais ferido que a luz do arcanjo se revela com maior intensidade, porque a missão de São Rafael é restaurar aquilo que foi quebrado e conduzir as almas feridas ao cuidado de Deus. Quando São Rafael ilumina a bagagem que a alma carrega, ele não faz isso para expor fragilidades, mas para revelar caminhos de cura. A luz de Deus não humilha, ela transforma. A graça não acusa, ela liberta. O arcanjo não aponta falhas, ele oferece direção. Assim como no livro de Tobias, onde sua intervenção trouxe solução para situações que pareciam sem saída, hoje sua ação espiritual revela que aquilo que a pessoa guardou por anos não é definitivo, nem impossível de ser restaurado. Ele age com firmeza e delicadeza, mostrando que o peso não deve ser ignorado, mas entregue. Que essa entrega só é possível quando a pessoa reconhece que existe um olhar divino que a vê com misericórdia e que deseja que ela seja inteira novamente. Entre os fardos mais pesados estão as culpas silenciosas. A culpa é uma das forças espirituais mais paralisantes, porque ela prende a alma a erros antigos, impedindo-a de reconhecer que a misericórdia de Deus é sempre maior que qualquer queda. Muitas pessoas carregam culpas que Deus já perdoou, mas que elas mesmas não conseguem abandonar. São Rafael age aqui como quem recolhe delicadamente o que a pessoa insiste em segurar, lembrando-a de que a misericórdia revelada ao longo de toda a Escritura
é maior que qualquer falha humana. A culpa perde força quando é exposta à verdade do amor divino. Outro peso profundo é a tristeza acumulada. A tristeza prolongada não é apenas emoção, é sinal de que a alma tentou lidar sozinha com dores que ultrapassaram sua capacidade. Ela se infiltra devagar, altera a percepção do mundo e rouba a clareza espiritual. São Rafael toca essa tristeza como quem toca as feridas de um corpo machucado, não para provocar dor, mas para devolver vida. Ele lembra a pessoa de que a esperança não morreu, de que Deus não retirou sua mão e de que o coração humano é capaz de recomeçar mesmo depois de longos períodos de escuridão. Há também o peso da expectativa frustrada. É o fardo daqueles que aguardaram algo que nunca aconteceu, que rezaram por respostas que não vieram da forma esperada, que sonharam com caminhos que não se realizaram. Esse peso se torna silencioso, porque a pessoa teme confessar que perdeu a alegria de esperar. Quando São Rafael toca esse ponto, ele reacende a compreensão de que Deus não abandona seus filhos, mas conduz cada passo com propósito, mesmo quando esse propósito ainda não pode ser entendido. A frustração se desfaz diante da confiança renovada, e a confiança nasce quando a alma percebe que não está sozinha em seu caminho. A bagagem silenciosa também se forma a partir de medos que crescem ao longo do tempo. O medo, quando alimentado, passa a ser um conselheiro falso, distorcendo a visão da alma e limitando seu movimento. São Rafael enfrenta o medo não com força humana, mas com luz divina. Ele o desarma, o enfraquece e o substitui pela certeza da proteção de Deus. O medo perde dominância quando a pessoa entende que há um arcanjo caminhando ao seu lado, enviado pelo próprio Altíssimo para guardá-la e guiá-la. Ao iluminar todos esses pesos, São Rafael conduz a alma ao reconhecimento de que ela não precisa carregar nada sozinha. A verdadeira cura começa quando a pessoa sente que pode abandonar a si mesma nos braços de Deus. A partir desse momento, o peso deixa de ser identidade e se torna matéria que será transformada pela graça. E essa transformação se aprofunda ainda mais no próximo capítulo, onde a alma aprenderá o processo de libertação interior que começa quando ela decide ceder ao toque divino que já começou a agir. O processo de libertação interior que começa quando a alma cede. A libertação interior não ocorre no instante em que a pessoa tenta controlar suas dores, mas no momento em que ela reconhece que não precisa mais sustentá-las sozinha. Existe uma graça divina que só se manifesta quando a alma deixa de resistir e permite que Deus intervenha por meio da ação de seus mensageiros. São Rafael Arcanjo, cuja missão sempre esteve ligada à cura, aparece exatamente nesse ponto de rendição espiritual. Ele não invade o coração, ele o acolhe. Não força a mudança, ele a inspira. A libertação começa quando a alma abre espaço para que a luz divina alcance o território profundo, onde suas feridas se formaram e onde seus medos encontraram abrigo. Esse ato de ceder não é fraqueza, mas sabedoria espiritual. É a compreensão madura de que a força que vem do alto é mais eficaz do que qualquer tentativa humana de carregar o próprio sofrimento. A alma que cede passa por 3 movimentos essenciais. O primeiro é o reconhecimento. Ela percebe que há pesos que ultrapassam sua capacidade e que precisam ser entregues a Deus. Esse reconhecimento quebra a ilusão de autossuficiência e abre espaço para a humildade, que é porta para toda cura. O segundo movimento é a entrega. A alma, ao perceber que não possui mais controle, estende suas dores diante de Deus e permite que o arcanjo toque aquilo que antes estava inacessível.
A entrega é um ato profundo de confiança, semelhante à fé de Tobias, que se deixou guiar por São Rafael sem compreender todos os detalhes do caminho. O terceiro movimento é a recepção. A alma, já aberta e rendida, passa a acolher a paz, a clareza e a cura que vem do alto. Esses três movimentos não acontecem de forma rápida, mas acontecem de forma real quando a pessoa se dispõe a caminhar guiada pela graça. Quando São Rafael age na libertação interior, ele alcança regiões da alma que estavam ocupadas por medos ocultos. O medo, quando guardado, torna-se força silenciosa que limita escolhas, cria inseguranças e distorce percepções. São Rafael ilumina esses medos, não para aumentar sua intensidade, mas para dissolvê-los na luz da verdade divina. É a mesma verdade que se revela ao longo das Escrituras, onde Deus continuamente envia seus mensageiros para dissipar a angústia e restaurar a confiança. A libertação acontece quando a pessoa percebe que não precisa mais dialogar com seus medos, porque agora ela tem uma direção segura que a protege e a conduz. A alma também precisa ceder no que diz respeito às culpas antigas. Muitas pessoas carregam mais culpa do que a justiça divina exige. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer peso que a alma insista em reter. Quando São Rafael toca essa dimensão, ele atua como sinal da compaixão do Altíssimo, lembrando a pessoa de que a redenção é real, de que o perdão é possível e de que nada do que foi confessado permanece preso ao passado. A libertação interior só se consolida quando a alma permite que essa verdade a invada por completo, dissolvendo as cadeias espirituais que a culpa construiu. Outro aspecto profundo do processo de libertação envolve a tristeza acumulada. A tristeza prolongada pesa como uma pedra que se recusa a ser movida. Ela corrói a esperança e obscurece a visão espiritual. São Rafael toca essa tristeza com uma luz que não apenas clareia, mas também aquece. A luz divina que ele comunica devolve à alma a capacidade de esperar, de acreditar e de se abrir a possibilidades que antes pareciam inacessíveis. A esperança renascida não nega a dor, mas a transforma. Ela dá novo significado ao sofrimento e permite que a pessoa enxergue Deus não apenas como força, mas como presença amorosa. Há ainda a libertação que acontece quando a alma abandona expectativas frustradas. A frustração contínua é um fardo que enlouquece o espírito e impede que a pessoa perceba a ação de Deus em sua história. Quando São Rafael toca essa área, ele devolve ao coração a visão clara de que Deus não está preso ao tempo humano e que seus planos sempre se realizam no momento certo. A libertação acontece quando a pessoa aceita que não precisa mais controlar o resultado, porque Deus já está conduzindo cada detalhe. Essa compreensão traz uma serenidade profunda, que reorganiza as perspectivas e fortalece a fé. O ato de ceder também se revela na capacidade de permanecer em silêncio interior. A alma acostumada ao medo e à inquietação tende a se mover constantemente, buscando razões, respostas e garantias. Quando ela começa a ceder à graça, essa agitação perde força. O silêncio interior, antes impossível, começa a se formar. Não é o silêncio vazio, mas o silêncio habitado por Deus. É nesse silêncio que São Rafael realiza sua obra mais profunda. Ele transforma ruído em paz, confusão em clareza, desordem em equilíbrio. O espírito antes atribulado começa a respirar novamente. A libertação interior também envolve a aceitação das próprias limitações. Muitas almas se castigam por não serem fortes o suficiente,
por não conseguirem resolver tudo, por não conseguirem superar certas dores rapidamente. Quando São Rafael se aproxima, ele desfaz essa exigência injusta. Ele lembra que Deus nunca pediu perfeição, mas abertura. A libertação acontece quando a alma entende que sua fragilidade não é condenável, mas humana, e é nesse reconhecimento que ela finalmente se abre para receber do alto aquilo que não poderia produzir sozinha. Por fim, a libertação interior requer perseverança espiritual. A alma que cede uma vez precisa ceder novamente, até que todo o interior esteja entregue. O processo não é linear. Há dias de grande avanço e dias de grande resistência. Mas São Rafael permanece presente em todos eles. Ele acompanha, sustenta, orienta e fortalece. Ele guia a alma até que ela reconheça que está segura, não porque é forte, mas porque está protegida pelo cuidado divino. Essa proteção será a base para o aprofundamento espiritual que se revelará no próximo capítulo, onde a verdadeira paz, nascida da cura, começará a tomar forma concreta no coração. A paz que vem da cura e não da fuga. A paz verdadeira não nasce da tentativa de evitar a dor, mas da coragem de permitir que Deus toque aquilo que precisa ser curado. Muitos acreditam que viver em paz significa afastar-se dos problemas, silenciar emoções ou ignorar aquilo que machuca. No entanto, a espiritualidade cristã revela que a paz autêntica surge quando a graça alcança o centro do sofrimento humano e o transforma por dentro. É por isso que a paz que vem da cura é tão diferente da paz que vem da fuga. A fuga é imediata, mas frágil. A cura é profunda, firme e duradoura. São Rafael Arcanjo, mensageiro da restauração divina, conduz a alma exatamente nesse caminho, mostrando que a serenidade interior não é ausência de desafios, mas presença constante da luz de Deus que reorganiza tudo. Quando a alma tenta fugir da dor, ela se fragmenta. Ela cria mecanismos para suportar o insuportável, distrai-se do essencial, busca alívio passageiro em situações que não resolvem a origem da inquietação. Esse tipo de fuga enfraquece o espírito porque não enfrenta o que realmente precisa ser restaurado. Por outro lado, quando a alma decide se abrir à cura, ela se fortalece. A cura verdadeira ilumina, purifica, reorganiza e devolve ao coração a capacidade de respirar espiritualmente. É este o movimento que São Rafael promove. Ele não conduz a pessoa para longe de suas feridas, mas para dentro da graça que transforma cada ferida em fonte de crescimento. A paz que vem da cura se manifesta em 3 movimentos interiores. O primeiro é a consciência. A pessoa começa a perceber que sua dor tem uma história e que essa história precisa ser apresentada a Deus. Ela deixa de temer os próprios sentimentos e aprende a reconhecê-los sem julgamento. O segundo movimento é a confiança. A alma, agora consciente, permite que São Rafael toque aquilo que estava guardado, acreditando que a mão de Deus é capaz de restaurar o que parecia irreversível. O terceiro movimento é a transformação. A luz divina se fixa no interior e começa a dissolver padrões destrutivos, medos, inseguranças e percepções equivocadas que antes ocupavam espaço dentro do coração. Essa paz profunda é sustentada por uma verdade espiritual revelada em toda a Escritura. Deus nunca se ausenta da história humana. Em momentos de dor, Ele envia seus mensageiros para orientar, fortalecer e consolar. Quando o anjo do Senhor se manifestava diante dos profetas, sua primeira palavra era sempre um chamado à tranquilidade. Essa mesma dinâmica se revela na missão de São Rafael, que aparece como instrumento da serenidade de Deus. A paz que ele comunica
não é emocionalmente superficial, é espiritualmente estrutural. Ela toca o centro da alma e reorganiza seu modo de existir. A cura que São Rafael promove também envolve a restauração da identidade espiritual. Muitas pessoas perdem o sentido de quem são diante do sofrimento. A dor prolongada convence o coração de que ele é menor do que realmente é, de que sua fraqueza é definitiva, de que sua esperança foi apagada. A cura devolve a verdade. A alma não é definida pelo que sofreu, mas pelo amor que a sustenta. São Rafael recorda essa identidade divina quando ilumina regiões internas marcadas por rupturas. Ao ser alcançada pela luz, a alma volta a reconhecer que pertence a Deus e que é sustentada por Ele em todas as circunstâncias. Outro aspecto profundo dessa paz é a clareza espiritual. A inquietação geralmente produz confusão, turva o entendimento e sobrecarrega o raciocínio. A pessoa se sente perdida, incapaz de distinguir o que é direção divina do que é impulso emocional. Quando a cura se aprofunda, a clareza retorna. A presença de São Rafael, como no caminho que percorreu com Tobias, serve como luz que orienta decisões, elimina ruídos interiores e devolve a capacidade de ouvir a voz de Deus com serenidade. A paz nasce quando a mente deixa de lutar contra si mesma e descansa na verdade. A cura também devolve equilíbrio ao coração. Quando a alma está ferida, suas emoções se intensificam de forma desordenada. Tristezas pequenas parecem gigantes, medos simples tornam-se ameaças. Dores antigas retornam como se estivessem vivas. A presença de São Rafael age como bálsamo que reduz essa intensidade, devolvendo proporção e harmonia. O equilíbrio emocional não é ausência de sentimentos, mas capacidade de vivê-los sem ser destruído por eles. A paz nasce de um coração que sente, mas não se perde, que se emociona, mas não se descontrola, que reconhece suas vulnerabilidades, mas permanece firme na confiança em Deus. A paz que vem da cura também envolve uma nova relação com o tempo. Quando a alma foge da dor, ela vive presa entre o passado que machucou e o futuro que assusta. Quando a cura chega, o presente volta a ser possível. A pessoa aprende a viver um dia de cada vez, confiando que Deus está no processo. Essa confiança elimina a pressa, reduz a ansiedade e devolve ao coração a capacidade de permanecer. São Rafael conduz a alma a esse ritmo sagrado, onde cada passo é sustentado pela providência divina e cada instante se torna oportunidade de renovação. Por fim, a paz verdadeira é fruto da presença de Deus. São Rafael não age isoladamente. Ele é instrumento do Altíssimo. Sua missão é conduzir a alma ao encontro com o Deus que cura, restaura e renova. Quando a alma experimenta esse encontro, ela compreende que a paz não depende de circunstâncias favoráveis, mas de uma relação profunda com aquele que a sustenta. A cura não elimina desafios, mas transforma o olhar. Ela não remove o sofrimento imediatamente, mas fortalece a pessoa para atravessá-lo com serenidade. Essa é a paz madura, sólida, que permanece mesmo nos dias difíceis. Essa paz, nascida da cura e não da fuga, prepara a alma para a etapa final da jornada espiritual, aquela em que o coração, finalmente restaurado, encontra descanso verdadeiro no amor de Deus. Esse descanso será aprofundado no próximo capítulo, onde a obra iniciada pela graça se completará em renovação interior. A restauração final, quando a alma enfim encontra descanso. A restauração final não acontece apenas quando a dor diminui, mas quando a alma reconhece que pode permanecer em paz, mesmo no meio das realidades que antes a intimidavam. É o momento em que a cura já percorreu todo o interior, alcançando o pensamento,
o coração, a memória, os afetos e a identidade espiritual. Nesse ponto da caminhada, aquilo que antes era peso deixa de definir a pessoa. Aquilo que antes era sombra deixa de guiar seus passos. A alma encontra descanso não porque tudo se resolveu externamente, mas porque dentro dela uma nova ordem foi estabelecida pela graça. São Rafael Arcanjo, mensageiro de Deus e restaurador das almas cansadas, é quem conduz esse processo até sua plenitude, garantindo que a paz recebida não seja apenas uma experiência momentânea, mas um estado contínuo da alma. Esse descanso espiritual nasce da certeza de que Deus permaneceu presente em cada etapa do caminho. A alma restaurada compreende que não caminhou sozinha, que não foi abandonada, que não precisou enfrentar suas dores sem auxílio. Ela reconhece que a mão de Deus sustentou suas fragilidades, e essa consciência produz uma serenidade profunda, semelhante à promessa presente nos Salmos, onde o Senhor é retratado como refúgio, fortaleza e descanso para aqueles que confiam em seu nome. A presença de São Rafael, como instrumento dessa obra divina, torna esse descanso ainda mais concreto. Ele permanece ao lado da alma, guardando-a, orientando-a e assegurando que a cura recebida se torne parte integral de seu modo de existir. A restauração final também envolve uma nova forma de perceber a própria história. Aquilo que antes parecia derrota começa a ser entendido como lugar de encontro com Deus. A dor que antes dominava o espírito passa a ser vista como terreno onde a graça atuou com força. O coração restaurado não apaga o passado, mas o ressignifica. Ele entende que cada ferida tocada por Deus se torna testemunho de sua fidelidade. Essa mudança de olhar é sinal de maturidade espiritual. A pessoa deixa de viver como quem luta para sobreviver e passa a viver como quem descansa na certeza de que Deus governa sua vida com sabedoria perfeita. Nesse estágio da jornada, surgem 3 frutos espirituais que confirmam que a restauração alcançou sua plenitude. O primeiro fruto é a estabilidade interior. A alma deixa de oscilar entre medo e confiança, entre dúvida e esperança, entre cansaço e perseverança. Ela se firma na paz que recebeu. O segundo fruto é a liberdade emocional. Emoções antes intensas e descontroladas agora encontram equilíbrio. A pessoa não deixa de sentir, mas passa a sentir com serenidade, sem se perder dentro de si mesma. O terceiro fruto é a confiança renovada. A fé, antes enfraquecida pelo peso das provações, agora se fortalece e se torna fundamento seguro para cada decisão. A alma restaurada se torna capaz de caminhar sem pressa, viver sem medo e esperar sem desespero. A presença de São Rafael continua sendo essencial nesse momento. Não porque a pessoa ainda esteja ferida, mas porque a restauração precisa ser guardada. Assim como ele acompanhou Tobias até o fim de sua missão, assegurando proteção e direção, ele acompanha também aqueles que se abrem à cura divina. Sua função agora é fortalecer o que já foi construído pela graça, proteger a paz conquistada e afastar as influências que poderiam tentar roubar o descanso interior alcançado. A alma restaurada aprende a reconhecer esse cuidado contínuo e se apoia nele com gratidão. Esse descanso espiritual também revela uma forma nova de viver diante de Deus. A oração deixa de ser apenas súplica e passa a ser comunhão. A relação com o Altíssimo deixa de ser marcada apenas por pedidos e passa a ser sustentada por confiança. A alma restaurada percebe que a presença de Deus é sua verdadeira morada e que nada no mundo pode oferecer descanso igual ao que Ele concede. Essa consciência ecoa a verdade revelada por Jesus,
que afirmou que somente nele as almas encontram alívio e descanso. Quando a restauração chega ao coração, essa promessa se torna experiência real. Outro aspecto essencial da restauração final é a capacidade de permanecer em paz, mesmo quando surgem novas provações. A cura não remove os desafios futuros, mas prepara a alma para enfrentá-los com maturidade espiritual. O coração restaurado já não entra em desespero diante de dificuldades, porque sabe que Deus é fiel e que São Rafael permanece como guardião. Essa segurança interior torna a pessoa mais estável, mais confiante e mais sensível à ação divina. A paz deixa de ser frágil e se torna firme como rocha. Por fim, a restauração final conduz a alma a uma gratidão profunda. A pessoa reconhece a jornada percorrida, o cuidado recebido, a presença constante de Deus e a proteção amorosa de São Rafael. Essa gratidão se transforma em adoração silenciosa, em louvor espontâneo e em entrega renovada. A alma restaurada deseja permanecer na luz que recebeu e se compromete a viver a partir dessa paz, guardando-a como tesouro sagrado. A jornada que começou com um pedido de alívio termina com a certeza de que Deus realizou uma obra completa. O descanso interior não é mais promessa, mas realidade, e essa realidade permanecerá viva enquanto a alma continuar confiando na ação divina e permanecendo aberta ao cuidado contínuo do arcanjo enviado para guiá-la.